Fique agora com mais uma mensagem do Ministério Avivamento e Glória. Fala muito sobre intensidade em Deus. É uma geração que é muito fácil copiar coisas que eles veem em outros cantos. Porque eles não conheceram esse sentimento de renúncia. Eles não sabem o que é tomar essa dor passageira. Catherine Kuhlman, ela foi uma evangelista dos anos 70. E ela falava algo que marcou muito a minha vida. Ela dizia assim, todas as vezes que ela ia pregar num lugar, ela falava, antes de eu subir nesse púlpito, eu morri 10.000 vezes para mim mesma. E se você for ver o que acontecia nas ministrações dessa mulher, curas sobrenaturais, a glória de Deus descia nos lugares onde ela ia. Às vezes ela não estava nem pregando, ela simplesmente de passar em um lugar, a glória de Deus se manifestava e pessoas eram tocadas, porque ela entendeu o segredo. Eu não sei quantos aqui já escutaram aquela canção Ele Me Ama. Você já ouviu a história dessa canção? O John Mark Macmillan foi o rapaz que escreveu essa canção. Ele tinha um amigo chamado Steven. Eles eram muito unidos, eles adoravam o Senhor juntos, eles iam para a igreja juntos, eles tinham uma amizade muito forte no Senhor. E um dia Steven sofre um acidente e morre. E o John começa a se perguntar por que Deus permitiu aquilo. E ele entra nessa fase. No Israel antigo, para o azeite ser produzido, aquela oliva era tomada e ela era esmagada, uma prensa. E John, ele se encontrou nessa prensa, e muitas vezes eu e você nos encontramos nessa prensa, para que a unção de Deus ela se produza nas nossas vidas. E no momento de maior dor, Deus começou a dar ele os acordes dessa canção. No meio de um momento onde ele não entendia porque Deus tinha levado a vida do melhor amigo dele, ele começa a dizer, eu não vou me perder em ressentimento, porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Deus me ama, não importa o que tenha acontecido na minha vida, não importa se eu tenho passado por um período de luto, não importa se eu não entendo o que está acontecendo comigo agora, eu sei que Deus é bom, Ele continua sendo Deus, Ele me ama, o amor dele nunca vai mudar por mim. O profeta Isaías, no capítulo 6, antes dele vivenciar esse capítulo, a mensagem de Isaías era a seguinte, ai de você, ai de você. As únicas palavras que saíam dos lábios de Isaías eram palavras de condenação, eram palavras de julgamento. Era parente dele. E a Bíblia fala que no ano que o rei Uzias morreu, sabe quando Deus te tira da tua zona de conforto? Isaías podia pregar ai de você, mas ele tinha a proteção do rei. E agora que o rei morreu? Mas foi no ano que o rei Uzias morreu que Isaías viu o Senhor. E é interessante que Isaías viu o Senhor assentado no trono. Os reis dessa terra podem passar. Os governos podem mudar. Mas o reino de Deus, ele nunca tem fim. Aleluia! Glória a Deus! E foi no momento de maior dor. Foi no pior ano que Isaías contemplou a glória de Deus. Se você chegou aqui, você tem passado por um período de dor. E foi uma frase que Deus falou comigo esses dias. As suas lágrimas de hoje produzem a sua unção de amanhã. Se você tem passado por um período de dor, a Bíblia fala que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, trazendo seus feixes nas mãos. Então não se entristeça com esse período de prensa, se alegre. Porque se você está sendo esmagado, é porque Deus está produzindo unção sobre a sua vida. A glória de Deus está sendo derramada sobre você. No ano em que parece que o seu rei Uzias tem morrido, é o ano em que Deus manifestará a você a sua glória. E mais que isso, Ele te dará um novo começo. Isaías teve um novo começo naquele momento. Aqueles discursos condenatórios se transformaram em um discurso de salvação. Isaías deixou de simplesmente dizer, ai de você. E quando ele teve um encontro com a glória de Deus, ele reconheceu a sua própria limitação humana.
Porque nos momentos de dor, nós conhecemos o nosso lado mais humano. E ele parou de dizer, ai de você por um momento. Ele começou a dizer, ai de mim. Ele olhou para si, ele reconheceu o quanto ele necessitava de Deus. E os lábios de Isaías foram tocados com o fogo do altar. Ele teve um encontro poderoso com o fogo de Deus. Ele foi marcado com esse fogo. E o ministério dele mudou. A vida dele mudou. As palavras dele mudaram. A forma dele de pensar mudou. E esses períodos de dor, eles fazem parte dessa renúncia que nós precisamos passar para sermos obedientes ao Senhor. Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a obediência, ela também contém a renúncia dentro dela. E mais que isso, a obediência requer fidelidade. Quando Deus te pedir um ato de obediência, Deus te pedir que você faça algo que talvez você tenha que renunciar a alguma coisa da sua vida, entenda, a sua fidelidade está sendo testada. Porque para você obedecer a uma pessoa, quando você obedece a essa pessoa, você está mostrando que você é fiel a ela. Você está dizendo assim, eu já mostrei minha confiança, eu já abri mão da minha vontade. Eu agora me entrego como servo. Eu me entrego para que não minha vontade seja feita, mas a tua vontade seja feita. Eu declaro total fidelidade. Entenda que a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, que você teve um encontro com a glória de Deus, não tem mais volta atrás. Você deu a sua vida a Ele. O sangue que corre nas suas veias não é mais seu. Pertence a Jesus. Pertence ao Senhor. Nós devemos fidelidade a Ele. Se nós queremos ser amigos de Jesus, se nós queremos ter essa amizade profunda com o Senhor, nós precisamos ser fiéis. Jesus, ele falou, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se você conseguir ser fiel e obediente a Deus nas pequenas coisas, se você conseguir ser amigo de Jesus, na sua rotina, nos pequenos atos da sua vida, é a partir desse momento que Ele vai começar a confiar em grandes coisas a você. E já que eu falei de servo, a obediência ela está muito ligada ao serviço. Mas nós estamos vendo aqui que mais que isso, porque Jesus ele fala assim, não me chamam mais servos. Então, a obediência ela deixa de ser simplesmente uma característica do serviço, ela passa a ser uma característica da amizade fiel. E ele continua dizendo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, os tenho feito conhecer. Então não é simplesmente obedecer, porque a obediência é a tarefa do servo. Então o que difere o servo do amigo? É isso aqui. Porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Amigos não escondem segredos um do outro. Sabe por que Deus não ocultava nada de Abraão? Porque Abraão não ocultava nada de Deus. Em Gênesis, capítulo 18, Deus estava prestes a enviar anjos para que Sodoma e Gomorra fosse destruída. E Deus começou a conversar consigo e perguntou, vou esconder isso de Abraão, meu amigo? E sabe por que Deus decidiu que iria contar a Abraão o que ele estava para fazer? Porque Abraão não tinha segredos com Deus. Amizade, ela implica um compartilhamento de corações. Se você quer ser amigo do Espírito Santo, se você quer ser amigo de Jesus, abra o seu coração a Ele. Não tenha nada escondido na sua vida diante de Deus. Nós sabemos que Deus vê tudo e que nada está oculto aos olhos dele. Mas mesmo assim, Ele deseja que nós confiemos nele a ponto de abrir o nosso coração a Ele. E quando nós fazemos isso, Ele passa a compartilhar os segredos dele com o nosso coração. Porque amigos não têm segredos entre si.
Então, se você quer conhecer o que está no coração do Pai, se você quer que o Pai desvele o coração dele a você, em primeiro lugar, olhe para o seu coração. Será que não há algum segredo escondido? Será que não há algo que você tem tentado ocultar de Deus? O Espírito Santo é nosso amigo. Ele deseja se relacionar conosco mais do que nós possamos desejar nos relacionar com Ele. Ele deseja que nós venhamos abrir o nosso coração a Ele e falar aquilo que está dentro de nós. Sabe, Moisés, ele nos ensinou algo sobre essa questão. Esse compartilhamento de segredos, ele é consequência de um relacionamento face a face. A Bíblia diz em Êxodo 33 que Moisés ele ia até o tabernáculo. E ali ele se encontrava face a face com Deus. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus falava face a face com Moisés, como um amigo fala com seu amigo. Sabe, é esse nível de relacionamento que Deus quer nos levar nessa noite. Que nós venhamos a falar com o Senhor, face a face. Naquela época, o tabernáculo ele possuía um véu. E apenas pessoas específicas poderiam entrar no lugar do encontro com Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, esse véu foi rasgado. E agora eu e você somos essas pessoas que temos acesso total à presença de Deus. A glória de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado por inteiro no nosso coração. E se o amor de Deus é toda a potência da sua glória, então toda a glória de Deus ela também foi derramada no nosso coração. Isso implica dizer que nós temos total acesso à manifestação da glória de Deus. Então, se Moisés ele pôde experimentar um relacionamento face a face com Deus, como amigo, você pode com certeza isso. Isso é direito seu. Jesus conquistou isso para você. E mais que isso, a Bíblia diz que sempre quando Moisés saía desses encontros, a glória de Deus naquele lugar era tão intensa que o rosto de Moisés resplandecia. As pessoas viam a glória de Deus tão intensa sobre Moisés que era necessário que ele cobrisse o rosto com um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele de tanta glória. E com isso, eu queria te pedir que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 4. Olha que semelhança. Para você ver que isso não ficou apenas no Antigo Testamento. Atos 4, 13. Olha que versículo poderoso. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O que esses homens viram em Pedro e João? Que fez com que eles percebessem que eles eram amigos de Jesus. Eu creio que a glória de Deus sobre a vida desses homens resplandecia de tal maneira que esses fariseus, esses sacerdotes viram a mesma coisa que o povo de Israel viu quando olhou para Moisés. Uma glória que irradiava, a ponto de eles se maravilharem. Porque eram homens galileus. A Galileia não era nada naquele tempo. E eles se surpreenderam e veem que homens tão comuns, tão simples, eram rodeados por uma glória tão intensa. Eram revestidos de uma ousadia tão incrível que o mais sábio dos homens era tolo perto deles. Homens que não tinham capacidades intelectuais tão desenvolvidas. Homens que não tinham tantos estudos, homens que não eram letrados, mas que falavam com tanta sabedoria e
com tanta graça, que não era possível alguém negar que eles tinham estado com Jesus. Aleluia. Sabe, quando você se tornar um amigo de Jesus, todos ao seu redor vão saber que você se tornou um amigo dele. Porque vai acontecer exatamente isso que aconteceu com os discípulos. A glória de Deus vai refletir de forma tão intensa sobre a sua vida. E todos ao seu redor vão reconhecer: esse é um amigo de Jesus. Esse esteve com Jesus. Eu não sei o que ele tem dentro dele, mas é algo tão intenso, uma glória tão forte, que eu sei que ele pelo menos caminhou com alguém divino. Ele teve uma experiência que não é humana. E esses sacerdotes que reconheceram isso nesses discípulos, eles estiveram com Jesus. Eles talvez não soubessem descrever o que aconteceu naquele momento, mas eles sabiam. Esses homens têm algo diferente. Os discípulos, eles vivenciaram isso, porque eles viveram uma vida revestida do Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver como é a vida de alguém que é amigo de Jesus. Como é a vida de alguém que caminha com o Senhor, de alguém que anda com Ele, que está com Ele constantemente. É mais que simplesmente permanecer com Ele num momento de culto. É mais que simplesmente permanecer com Ele em um momento devocional. É estar com Jesus e permanecer com Ele a cada momento da sua vida. É muito bom a gente desfrutar da glória aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa glória intensa que se manifesta nesse lugar, ela pode se manifestar em qualquer lugar que você estiver. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Jesus ele passou a habitar no seu coração, você se tornou a arca da aliança. Você se tornou o canal vivo da glória de Deus na terra. Quando você anda, a glória de Deus, ela caminha com você. A mesma glória que a arca carregava dentro de si, você agora carrega dentro de você. E quando você tomar consciência disso, você vai começar a ver coisas sobrenaturais acontecendo ao seu redor. Sabe qual é o segredo? Para onde você for, curas se manifestarem, pessoas serem libertas, pessoas serem tocadas pelo poder do Espírito Santo. O segredo é só um. Você entender no seu coração quem caminha com você, quem mora dentro de você. Quando você entender quem é a presença que caminha com você, quando você entender a glória que Deus colocou dentro da sua vida, você vai começar a ver essa glória de fato se manifestar como Jesus disse, fluindo como rios de águas vivas. Aonde você for, essa glória vai se manifestar. Existe uma palavra no hebraico chamada lavash. Essa palavra é usada algumas vezes na Bíblia. Nas nossas traduções em português, ela é traduzida como revestir-se. Por exemplo, a Bíblia fala de Gideão. Quando Deus chama Gideão para combater os midianitas, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E a gente tem a impressão de que Gideão foi vestido com o Espírito Santo. A gente tem essa impressão. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o Espírito Santo se vestiu de Gideão. A glória de Deus na sua vida vai fazer com que você seja tão tomado pelo Senhor que as suas atitudes não vão ser suas, vão ser as dele. As suas palavras não vão ser as suas, vão ser as palavras do Espírito Santo na sua boca. É como se Gideão fosse essa jaqueta que eu estou vestindo e o Espírito Santo se vestisse de Gideão. E é interessante que o próprio Saul, que viveu uma vida tão conturbada como nós sabemos, a Bíblia fala que ele experimentou fazer com que o Espírito Santo se vestisse dele. Em 1 Samuel,
No capítulo 10, versículo 6, Samuel olha para Saul e diz assim: e o Espírito do Senhor se apossará de ti. E tu profetizarás e tu serás transformado em um novo homem. Quando o Espírito Santo se vestir de você, você será transformado numa nova pessoa. A sua vida não será mais a mesma. A sua forma de pensar, a sua forma de falar não será mais a mesma, porque não vai ser você. É o Espírito Santo através de você. Quando você caminha, é Ele caminhando através de você. Quando você fala, é Ele falando através de você. Quando você toca nas pessoas, é Ele tocando nas pessoas através de você. Amissai, um dos valentes de Davi, quando foi vestido pelo Espírito Santo, ele declarou palavras proféticas a Davi que o fortaleceram e fez com que ele tomasse posse de um exército que mudou a história de Israel. O Espírito Santo, através de você, tem o poder para transformar toda uma nação. Entenda, você não precisa ser alguém politicamente influente. Você não precisa ser uma pessoa com alto poder aquisitivo. Você não precisa ser uma pessoa eloquente. Tudo que você precisa é que o Espírito Santo revista a sua vida, se vista de você. Encha você por completo. E toda a realidade ao seu redor será transformada. Evan Roberts, que foi um dos pioneiros do avivamento no país de Gales. As pessoas costumavam dizer dele que não era Evan Roberts que tinha o Espírito Santo, mas era o Espírito Santo quem tinha ele. Se o Espírito Santo tiver a sua vida, se o Espírito Santo, se você tiver uma amizade tão intensa com ele, a ponto de você não pertencer mais a você mesmo, a ponto de quando as pessoas olharem para você, reconhecerem que você caminha com Jesus, que você é amigo de Jesus, eu te garanto uma coisa: o nosso Brasil não será mais o mesmo. E deixa eu te falar uma coisa: ele não precisa de muitos, não. Deus não precisa de muitos. Se nesse lugar ele encontrar nem que seja só uma pessoa que abrir o seu coração nessa noite e dizer: Espírito Santo, se veste de mim, toma a minha vida. Se ele encontrar essa pessoa, é essa pessoa que ele vai usar. É essa pessoa que ele vai usar para transformar essa nação. O avivamento do país de Gales, nos seus primeiros meses, teve um saldo de mais de 100 mil almas, em alguns meses apenas. E ele provocou outros avivamentos, como o avivamento da Rua Azusa, por exemplo. E se hoje nós podemos adorar a Deus com tanta liberdade, é porque nós somos frutos desses avivamentos. E milhões de pessoas foram impactadas porque Deus lhe mandou um homem. Será que Deus pode encontrar você nessa noite? Será que o Espírito Santo pode encontrar a sua vida como alguém que deseja ser um amigo de Jesus? Com isso eu já estou partindo para o final. Eu só queria contar uma experiência. Catherine Kuhlman, como eu já falei, ela sempre falava muito sobre o Espírito Santo. E ela dizia que sempre antes dela ministrar no lugar, ela morria 10 mil vezes. E com isso ela estava falando de um preço de renúncia que ela pagava. E um dia ela foi pregar em um hotel. Só que para chegar no auditório desse hotel, onde ela iria pregar, ela precisava passar pela cozinha. Eu vou dizer isso aqui: ela não estava orando, ela não estava lendo a Bíblia, ela estava simplesmente andando, como qualquer pessoa anda para se locomover de um lugar para o outro. E quando ela entrou nessa cozinha, ela continuou caminhando e quando ela se virou, ela notou que algo tinha acontecido. Quando ela chegou no final, digamos que a entrada da cozinha era aqui, o final era lá naquela porta. Quando ela olhou para trás,
Nenhum cozinheiro estava de pé. Ninguém conseguiu permanecer de pé simplesmente porque Catherine não passou pela sala. E isso não é porque ela era muito espiritual, não. Não é porque ela tinha um seminário teológico, não é porque ela fosse diferente das outras pessoas. É porque ela era amiga do Espírito Santo. É porque ela era amiga de Jesus. E se você, nessa noite, tomar a decisão de abrir o seu coração a Jesus e passar a desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, Deus pode fazer muito mais que isso através da sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a transformação na nossa vida é de glória em glória. Se ela viveu nesse nível de glória, nós podemos viver num nível muito maior que isso.